Olá, sexto ano, eu tô aqui para corrigir a avaliação parcial de vocês da segunda unidade, tá? Vou corrigir as 5 questões, 4 fechadas, uma discursiva. Vamos lá. Na primeira questão, eu coloco uma imagem com algumas palavras, tá? Então, palavras referentes às camadas do planeta Terra, onde vocês precisam dizer se as frases presentes nas alternativas elas estão corretas ou incorretas, mas prestem atenção, vocês deveriam marcar a questão incorreta, ó, coloquei aqui ainda em letras maiúsculas, ó, incorreta, tá bom? Bora lá, questão A. O núcleo interno é sólido graças à pressão que sofre das outras camadas da Terra, ó, perfeito. Então, o núcleo interno é sólido, sim. Então, a gente comentou isso na sala de aula. Todas as outras camadas acima exercem pressão sobre o núcleo, fazendo com que esse núcleo interno seja sólido. Essa questão não deveria ser marcada porque ela é verdadeira e eu peço a questão incorreta. B. Mesmo com sua consistência pastosa, o manto externo não está em movimento e, por isso, não permite a movimentação. Gente, o manto externo está em movimento, sim. Tem um magma, tá? Que permite o movimento, inclusive, das placas tectônicas. Então, essa questão que deveria ser marcada, tá bom? Essa questão é a incorreta. C. O interior da Terra é caracterizado pelas altas temperaturas? Sim. Partindo da superfície, a crosta terrestre é a camada mais externa e fina? Beleza. O núcleo externo está no estado líquido e é constituído predominantemente de ferro e níquel? Isso mesmo, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra B. A segunda questão, eu coloco aqui o mapa do globo terrestre, onde sinalizo também as placas tectônicas, tá? Então, esses blocos aqui são as placas tectônicas delimitadas por essas linhas vermelhas, onde essas setas vermelhas, elas demonstram o encontro entre placas ou afastamento entre placas. Vocês deveriam ler aqui as frases 1, 2, 3 e marcar a alternativa correta embaixo. Frase 1. A crosta terrestre ela não é contínua, mas formadas por placas tectônicas, blocos rochosos, que se encaixam e se movem. Verdadeira. A litosfera encontra-se em movimento, uma vez que é composta por placas tectônicas que desliza sobre o manto, o qual contém o magma. Verdadeiro. 3. O Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana. Verdade. Então, se vocês ainda tivessem dúvidas, vocês poderiam olhar aqui na imagem e ver essa informação, tá? Que o Brasil aqui, ó, se localiza-se no centro de uma placa sul-americana, o que explica a alta ocorrência de terremotos e vulcanismo na região. Ao contrário, o que explica a baixa ocorrência de terremotos e vulcanismo na região. Porque se o Brasil tivesse localizado em regiões entre placas, nas extremidades das placas, aí sim explicaria essa alta ocorrência de terremotos e vulcanismos na região. Então, a frase 1 e 2 estão corretas, tá bom? Ó, a letra D. 1 e 2 está correta. Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão coloco a imagem de uma possível ocorrência de terremotos e peço também a alternativa incorreta, ó, letras maiúsculas aqui. Quem não prestou atenção nisso tem que prestar, tá? Alternativa incorreta. A. Os terremotos são provocados pela movimentação das placas tectônicas, a qual gera grandes tensões, deixa eu ver o restinho aqui da questão, que as limitam. Sim, verdade. O acúmulo dessas tensões podem causar ruptura, inclusive essa ruptura que está aqui demonstrado pela letra B, tá? Podem causar ruptura das rochas que formam as placas, como evidenciado na imagem. Beleza. A ruptura das rochas geram vibrações que se propagam em várias direções, falamos disso, tá? Se propagam em várias direções e podem atingir a superfície da Terra, caracterizando assim o terremoto. Verdade. D. O ponto que se inicia o choque entre as placas é chamado de hipocentro. Sim, ó, o encontro aqui é o ponto que inicia o terremoto, ó, o encontro das placas, hipocentro, representado aqui por essa letra C, tá?
O ponto da superfície terrestre onde é sentido os tremores é chamado de hipocentro? Não, é chamado de epicentro. Então, essa letra aqui, por exemplo, B, está representando o que? A superfície da Terra, onde o terremoto é sentido, onde essas vibrações, elas são sentidas, tá? O nome aqui, ó, é epicentro, tá? Então, falei bem com vocês sobre hipocentro e epicentro. É por isso que essa alternativa é a falsa e deveria, assim, ser marcada, porque o ponto da superfície terrestre, onde é sentido os tremores, é chamado de epicentro e não hipocentro. Na questão 4, eu dou uma imagem de dois tipos de rochas, tá? Dois tipos de rochas magmáticas ou ígneas, que é basalto e granito, onde elas só vão se diferenciar em relação à localidade da formação, tá? Se vai ser formada na atmosfera, na superfície terrestre, ou vai ser formada dentro da crosta terrestre. A imagem mostra as rochas magmáticas, sim, formada pelo resfriamento do magma. Perfeito, essa alternativa é a correta. Rafa, o que caracteriza uma rocha magmática? Ela é formada pelo resfriamento do magma. Agora, onde o resfriamento do magma pode acontecer? Pode acontecer na superfície, quando o magma já chega lá, já é lava, então já tem o resfriamento, ou pode acontecer dentro das próprias chaminés laterais, tá bom? Do vulcão. Então, dentro da crosta terrestre. Agora, seja basalto, seja granito, são rochas magmáticas, sim, porque são o que provocadas, são originadas pelo resfriamento do magma, tá bom? Então, essa alternativa é a alternativa correta, a letra A. Porque as outras não estão corretas? Bora lá. A imagem mostra as rochas sedimentares, porque é formada pela ação do calor, da pressão, não, aí são rochas metamórficas. C. A imagem mostra rochas metamórficas? Não, já vimos que são rochas magmáticas, então nem vou ler o resto. A presença de fósseis é comum nesse tipo de rocha? Não. A presença de fósseis é comum em rochas sedimentares, que já responde à questão 5, a próxima. Todas as alternativas estão incorretas? Não. A alternativa A é correta, tá bom? Última questão, a questão discursiva, que vocês deveriam escrever. Fala o seguinte, na ilustração a seguir, é mostrada um recorte do solo de um oceano em 3 momentos. Então, o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento. Nele é possível observar a presença de fósseis de peixes em diferentes estratos de sedimentos, tá? Ó, em diferentes camadas de sedimentos. A, B, tá? Que tipo de rocha abriga esses fósseis? E nós vimos que somente rochas sedimentares são capazes de abrigar registros fósseis. Então, a primeira pergunta, que tipo de rocha abriga esses fósseis? Rochas sedimentares, rochas do tipo sedimentar. Tem outra pergunta na questão? Sim. Qual dos peixes poderia ser considerado mais antigo? Justifique sua conclusão. O peixe A, ele é considerado mais antigo, porque ele está aqui mais abaixo, ó, ele morreu primeiro, então veio uma camada de sedimento, cobriu ele, depois veio o peixe B, onde veio outra camada de sedimento, cobriu ele. Quanto mais profundo, né, os organismos, ou os vestígios desses organismos se encontram, ou seja, nas camadas mais inferiores, mostra que o registro fóssil é mais antigo. Quanto mais estiver na superfície, em camadas mais superiores, o registro fóssil indica o quê? Que é um registro fóssil mais recente, que aconteceu em um tempo mais recente quando comparado com o registro fóssil presente em camadas inferiores. Então, as respostas são tipo de rocha, rocha sedimentar, e o peixe é o peixe A, que é o peixe mais antigo, e aí vocês justificariam a questão de vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Caso tenha alguma dúvida, fala comigo na nossa aula online, tá bom? Ó, um grande beijo, turma, e até o nosso encontro síncrono, tá bom? Um beijão para vocês.